14. Pelas ruelas de Kamovniki, os prisioneiros ainda seguiam sozinhos, apenas com a escolta e os carros, e as carroças desta que iam atrás da coluna. Mas quando chegaram aos armazéns de provisões, viram-se no meio de um comboio enorme e apertado de artilharia que, misturando carros com carros particulares, avançava numa grande balbúrdia. Junto à ponte, pararam à espera que os da frente avançassem. Da ponte abria-se aos olhos dos prisioneiros um panorama de filas e filas sem fim de outros comboios à frente e por trás. À direita, onde a estrada de Kaluga contornava o jardim Neskutchny, desaparecendo no horizonte, estendiam-se filas infindáveis de tropas e transportes. Eram as tropas do corpo do exército de Beauharnais, que tinham sido as primeiras a sair. Por trás, pela marginal e através da ponte Kameny, esticavam-se as tropas e os transportes de Ney. As tropas de Davout, a que pertenciam os prisioneiros, passavam pelo Val Krimsky e já entravam na rua Kaluskaya. Mas os transportes estendiam-se tanto que os últimos comboios de Beauharnais ainda não tinham saído de Moscovo para a rua Kaluskaya, quando a cabeça das tropas de Ney surgiu à saída da rua Bolshaya Ordinka. Atravessado o Val Krimsky, os prisioneiros avançavam uns passos, paravam, voltavam a avançar, e de todos os lados os carros e as pessoas apertavam-se cada vez mais. Numa hora fizeram os 100 passos que separaram a ponte da rua Kaluskaya, e chegados à praça em que as ruas de Zamovskoretchy se juntam com a Kaluskaya, os prisioneiros, apertados num grupo compacto, pararam e ficaram várias horas parados no cruzamento. Ouvia-se por todos os lados o barulho incessante das rodas, como o do mar, o bater dos pés, os imparáveis gritos de zanga, as pragas. Pierre estava cozido à parede de um prédio queimado, ouvindo estes sons que na sua cabeça se fundiam com os dos tambores. Alguns oficiais prisioneiros, para verem melhor, subiram à parede do prédio queimado a que Pierre se encostava. Tanta gente, ainda tantos, até em cima dos canhões havia coisas amontoadas. E olhai as peles, diziam eles, o que eles espelharam, malandros. Aqueles, estás a ver ali, atrás na carroça, mas é a moldura de um ícone, credo. São alemães, acho eu. E também um mujique na osso, juro. Ah, canalhas. Irra, a carga que aquele leva mal aguenta com ela. Olha só, uma charrete também roubaram. Olha para aquele sentado em cima das arcas, meu Deus, e bulham uns com os outros. Bem feito, dá-lhe mais no focinho, assim bem temos de esperar até à noite. Olha, aquilo deve ser do próprio Napoleão, e aqueles cavalos com monogramas e coroa, se faz favor. Aquilo é uma casa desmontável. Deixou cair um saco e nem vê. Uma mulher com a criança, nada má. Pois querias, espera que eles já te deixam passar. Meu Deus, isto não tem fim. As putas são russas, juro que são russas. Acomodaram-se nas calés, mas que luxo. De novo, como ao lado da igreja de Kamovniki, a onda de curiosidade geral fez avançar os prisioneiros até à estrada, e Pierre, alto como era, viu por cima das cabeças dos outros o que provocava tanta curiosidade aos prisioneiros. Eram 3 caleches, no meio das carroças com caixas de balas. Iam muito juntinhas umas contra as outras. Umas mulheres, ataviadas às cores berrantes e com as bochechas pintadas, gritando qualquer coisa em vozes estridentes. Desde que tivera a visão consciente da força misteriosa, nada daquilo parecia estranho ou assustador a Pierre. Nem o cadáver conspurcado com fuligem por divertimento, nem aquelas mulheres que pareciam estar com pressa de ir sabia-se lá para onde, nem as ruínas queimadas de Moscovo. O que via agora Pierre quase não o chocava, como se a sua alma, preparando-se para uma luta difícil, se recusasse a assimilar as impressões suscetíveis de a enfraquecerem. O comboio com as mulheres passou. Atrás deles estendiam-se mais carroças, mais soldados, mais carros militares, mais soldados, mais carros cobertos, mais coches, mais soldados, mais caixas, mais soldados. De vez em quando mulheres. Pierre não via as pessoas em separado, via apenas o movimento da sua massa. Todas aquelas pessoas e todos aqueles cavalos lhe pareciam estar a ser escorraçados por uma força invisível. Tudo, na hora inteira em que Pierre os observava, confluía de várias ruas com o único intento de passar o mais depressa possível. Todos, em igual medida, se empurravam, esbarravam uns contra os outros, se zangavam uns com os outros, bulhavam, arreganhavam-se os dentes brancos, carregavam-se os sobrolhos.
lançavam-se os mesmos palavrões, e em todas as caras havia a mesma expressão de bravura resoluta e de fria crueldade que tanto impressionara Pierre de manhã na cara do cabo ao som dos tambores. Apenas ao fim da tarde o comandante das escoltas juntou o seu destacamento e, aos gritos e discussões, enfiou-se no meio dos comboios. Os prisioneiros, rodeados por todos os lados, entraram na estrada de Kaluga. Andava-se muito depressa sem descanso e apenas pararam quando o sol começou a declinar. Juntaram-se as carroças, os homens começaram a preparar-se para a pernoita. Todos pareciam irritados e descontentes. Ainda se ouviram durante muito tempo por todo o lado as pragas, os gritos furiosos, as brigas. Um coche que ia atrás da escolta encostou-se ao carro desta e danificou com o timão. Vários soldados correram para o carro. Uns batiam nos focinhos dos cavalos atrelados ao coche, com a intenção de os fazerem dar a volta, outros entraram em pancadaria, e Pierre viu que um alemão foi gravemente ferido à baioneta na cabeça. Parecia que toda a gente experimentava agora, nesta paragem no meio do campo, sob o crepúsculo frio da noite outonal, o desagrado de um mau acordar, depois do afogamento e da marcha vertiginosa para lado nenhum que a tinha dominado. Parando, todos perceberam que não sabiam para onde iam, e naquela sua marcha ainda iria haver muitas dificuldades e desgraças. Os soldados da escolta tratavam os prisioneiros ainda pior do que à saída. Nesta paragem, e pela primeira vez, a carne distribuída aos prisioneiros era de cavalo. Em todos, desde os oficiais até o último soldado, notava-se como uma cólera pessoal contra cada um dos prisioneiros. E isto de repente, substituindo relações anteriormente amigáveis. Esta cólera aumentou ainda mais quando, durante a chamada dos prisioneiros, se descobriu que, na azáfama da saída de Moscovo, um soldado russo fingindo dores de barriga fugira. Pierre viu um francês a espancar um soldado russo por este se ter afastado da estrada, e ouviu o capitão, seu conhecido, a admoestar um sargento pela fuga do soldado russo, ameaçando-o com o tribunal. Como resposta à justificação do sargento de que o fugitivo estava doente e não podia andar, o oficial disse que havia ordens para abater a tiro os que se atrasassem. Pierre sentia que a força fatídica que o esmagara durante as execuções e que na prisão se mantivera diluída se apoderava outra vez da sua existência. Isto é uma antecipação da experiência de Milgram. Que ele percebeu? Sentia mesmo, mas sentia também que, na mesma medida em que a força fatal se esforçava por esmagá-lo, crescia e reforçava-se nele a força da vida independente da outra. Pierre jantou sopa de farinha de centeia à mistura com pedaços de carne de cavalo e conversou com os camaradas. Nem Pierre, nem qualquer dos seus companheiros falavam do que viram em Moscou, nem da brutalidade com que os tratavam os franceses, nem da ordem de atirar a matar de que os informaram. Todos, em oposição ao agravamento da sua situação, estavam muito animados e alegres. Evocavam recordações pessoais e cenas cômicas que viam na marcha. Evitavam as conversas sobre a sua situação. O sol pusera-se, havia muito. Aqui e ali acendiam-se um céu de estrelas brilhantes. O clarão vermelho da lua cheia a erguer-se, como o de um incêndio, derramava-se de um lado do céu e a enorme bola vermelha oscilava espantosamente na bruma acinzentada. O ar ia ficando mais claro. Findava a tarde, mas a noite ainda não chegara. Pierre levantou-se e afastou-se dos seus novos companheiros e foi para as fogueiras do outro lado da estrada, onde lhe disseram que estavam os soldados prisioneiros. Apetecia-lhe falar com eles. Mas na estrada uma sentinela francesa deteve-o e mandou voltar para trás. Pierre voltou, não para a fogueira dos seus camaradas oficiais, mas para junto de um carro desatrelado onde não havia ninguém. Sentou-se à turca no chão frio, junto à roda do carro, cabisbaixo, e ali ficou a pensar. Passou-se mais de uma hora, ninguém incomodava Pierre. De súbito desatou a rir-se, um riso grosso e bondoso próprio dele, e tão alto que as pessoas voltaram a cabeça para aquele riso estranho e solitário. Ria-se Pierre, e disse em voz alta: o soldado não me deixou passar. Apanharam-me, encarceraram, mantêm-me prisioneiro. A quem? A mim, à minha alma imortal. Não parava de rir com as lágrimas nos olhos.
Um homem levantou-se e foi ver por que ria aquele homenzarrão. Pierre deixou de rir, levantou-se, afastou-se para longe do curioso e pôs-se a olhar à sua volta. O acampamento, enorme e interminável, havia pouco animado pelo crepitar das fogueiras e da conversa das pessoas, silenciava-se. Os lumes vermelhos das fogueiras empalideciam, apagavam-se. No céu claro ia alta a lua cheia. Para lá do acampamento, as florestas e os campos, que até então não se viam, revelavam-se agora ao longe. E, ainda para lá das florestas e dos campos, via-se o horizonte infinito e claro, ondulante a chamar para si. Pierre olhou para o céu, para as profundezas, onde cintilavam as estrelas, cada vez mais distantes. Tudo isto é meu, tudo isto está em mim, tudo isto sou eu, pensava Pierre. E eles agarraram nisto tudo e meteram numa barraca tapada com tábuas. Sorriu e foi deitar-se ao pé dos seus camaradas. 15. Nos primeiros dias de outubro, chegou junto de Kutuzov mais um enviado com uma carta de Napoleão e a proposta de paz, com um endereço de remetente enganoso de Moscovo, quando Napoleão já estava perto de Kutuzov, adiante dele na velha estrada de Kaluga. Kutuzov respondeu a esta carta da mesma forma que à primeira, mandada por Lauriston, de paz nem falar. Pouco tempo depois foi recebido um relatório do destacamento guerrilheiro de Dorokov, que evoluía à esquerda de Tarútino, que dava notícias do aparecimento em Fominskoy de tropas francesas, a divisão de Brousier, e que esta divisão, afastada das outras tropas, poderia ser facilmente dizimada. Os soldados e os oficiais voltaram a exigir a ação. Os generais do Estado-Maior, excitados pela recordação da vitória fácil em Tarútino, insistiam com Kutuzov para que aprovasse a proposta de Dorokov. Kutuzov não achava necessária qualquer ação ofensiva, mas acabou por tomar uma decisão de compromisso. Foi mandado para Fominskoy um pequeno destacamento que deveria atacar Broussier. Por estranha casualidade, para esta missão, uma das mais difíceis e importantes, como viria a verificar-se mais tarde, foi designado Doktorov, o pequeno e modesto Doktorov que ninguém aponta como autor de planos de batalhas, como comandante galopando à frente dos seus regimentos e atirando cruzes de São Jorge para as baterias, aquele a quem todos consideravam e chamavam indeciso e pouco perspicaz, mas aquele mesmo Doktorov que, durante todas as guerras dos russos contra os franceses, desde Austerlitz até o ano de 1813, encontramos a comandar tropas por todo lado onde a situação seja difícil. Em Austerlitz foi o último a sair da barragem de Augest, juntando os regimentos, salvando o que era possível salvar, num momento em que tudo fugia e morria e não havia um único general na retaguarda. Doente com as febres, foi ele quem marchou em defesa de Smolensk, para, com 20.000 homens, defender a cidade contra todo o exército de Napoleão. Em Smolensk, caindo em Mudorra no paroxismo das febres junto à torre Molokovskaya, foi acordado pela canhonada contra a cidade. E Smolensk aguentou durante um dia inteiro. No dia de Borodino, quando foi morto Bagration e as tropas do nosso flanco esquerdo estavam destroçadas na proporção de 9 para 1, e toda a força da artilharia francesa estava dirigida para ali, foi mandado o indeciso e pouco perspicaz Doktorov e mais ninguém, assim corrigindo Kutuzov o seu erro de, inicialmente, ter mandado outro. Então, o pequeno e pacato Doktorov foi lá e a batalha de Borodino tornou-se a maior glória do exército russo. Ficaram-nos descritos em verso e em prosa muitos heróis, mas de Doktorov quase não ficou palavra. Doktorov é, pois, mandado a Fominskoy e de lá a Mali e a Yaroslavets, o lugar da última batalha com os franceses, e onde, pelos vistos, começou a sua aniquilação. Mais uma vez nos são descritos muitos génios e heróis deste período da campanha, mas sobre Doktorov nem uma palavra, ou pouquíssimas, ou palavras de dúvida. E é precisamente este silêncio sobre a sua pessoa a maior evidência dos méritos de Doktorov. É natural que uma pessoa, ao ver trabalhar uma máquina de que não compreende o funcionamento, ache que a parte mais importante dessa máquina é um pauzinho que por acaso caiu do mecanismo e, prejudicando o seu trabalho, fica ali a saltitar. Quem não conhece o sistema da máquina é incapaz de compreender
que uma das suas partes mais importantes não é o pauzinho importuno e prejudicial, mas a pequena roda dentada que gira silenciosamente.